Segundo Samuel capítulo 6, verso 6, diz assim: quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém, e graças a Deus por sua palavra. Glória a Jesus. Entre as invenções que mais trouxeram benefício à humanidade, nós podemos colocar a eletricidade. Que coisa boa é ter luz elétrica, energia elétrica, né? Pode ter som, pode ter iluminação, pode funcionar culto de madrugada, toda hora. É uma bênção. Nós podemos entender que foi uma das invenções que mais trouxe progresso à humanidade. Porém, quem tem criança em casa especialmente, sabe o perigo que a eletricidade traz para quem não sabe usar com cuidado. Um dia na nossa casa, quando ouvimos foi aquele grito, a nossa filha pegou um parafuso, tirou a tampinha que tinha na tomada e resolveu parafusar a tomada. E graças a Deus que aquele impacto jogou ela para longe, não é? Mas ficou ela tremendo do choque e a gente tremendo do susto e ao mesmo tempo do livramento que Deus deu ali. Então há coisas que nós precisamos entender. Não podemos usar com descuido aquilo que é bom, mas também é perigoso. E essa é uma realidade tanto para a vida natural, como também para a vida espiritual. Nós servimos a um Deus que é maravilhoso, um Deus que é grande, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que faz coisas extraordinárias. Mas nós não podemos esquecer também que este Deus não pode ser tratado de qualquer maneira, que nós não podemos ser descuidados quando lidamos com este Deus, porque Deus é santo. E porque Ele é santo, a sua presença santa requer de nós também cuidados especiais. E esse texto que nós lemos nos leva a uma reflexão muito profunda sobre isso, exatamente na pergunta que Davi faz: como eu poderei trazer a presença do Senhor para junto de mim? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer todos os dias, queridos, porque na realidade nós queremos a presença de Deus. Um crente que entende o que é a presença de Deus, um crente que já experimentou essa presença, um crente que sabe o que significa a presença de Deus, deseja estar na presença de Deus e deseja ter a presença de Deus na sua vida. Mas acontece que a presença de Deus não pode ser
algo que buscamos desleixadamente ou de qualquer maneira. Eu quero nesta tarde olhar para esse texto e entendermos como a presença de Deus abençoa a nossa casa. A primeira coisa que o texto nos leva a refletir é que a presença de Deus não pode ser tratada de maneira irreverente. Se você olhar rapidamente o contexto histórico, a arca de Deus, que era o objeto onde ele se apresentava diante do sumo sacerdote, a arca que simbolizava o trono de Deus aqui na terra e a sua presença. Aquela arca um dia foi levada pelos filisteus, porque Israel estava em pecado, mas quis usar a arca como uma espécie de amuleto da sorte. A arca foi, mas o Deus da arca que estava ali, puniu severamente os filisteus, derrotou o seu Deus, cortou a cabeça dele, aquele episódio que nós conhecemos no início do primeiro livro de Samuel. E os filisteus, com medo, devolveram a arca do Senhor, mas dizendo: não devolva vazia, ofereça algo a Deus. Colocaram essa arca em cima de um carro novo e devolveram a arca puxada por esses bois. Para ter certeza que era Deus que estava fazendo aquilo ali, eles pegaram 2 vacas com bezerros novos. E quem já viveu assim no meio de currais sabe que a vaca com bezerro novo é braba, perigosa, não sai de perto do bezerro. Mas prenderam os bezerros e soltaram as 2 vacas, e elas foram urrando, ou se fosse humanas a gente diria chorando, elas foram, mas foram reto devolver a arca, porque Deus é quem estava ali operando. Porém aquela arca ficou anos e anos guardada na casa de Abinadab, porque ali as pessoas viam apenas o perigo que tinha a presença de Deus quando não era devidamente reverenciada. E o texto nos diz que Davi, no início do capítulo 6, ele decidiu trazer a arca de Deus para junto de si, porque Davi queria a presença de Deus. Não foi ele mesmo quem disse que anelava a Deus, que anelava a presença de Deus, que como a corça tinha sede de água, ele tinha da presença de Deus. Ele disse: eu preciso trazer a arca de Deus. Saul reinou anos e anos sem a presença de Deus. Davi disse: eu preciso trazer a presença de Deus para junto de mim. Porém, Davi não observou a palavra de Deus, e ele fez como os filisteus fizeram. Colocou a arca em cima de um carro novo, puxado por bois, e resolveu então com alegria levar aquele presente que era a presença de Deus para Jerusalém. Mas Deus nunca disse que a arca deveria ser transportada assim. Em Números capítulo 4, verso 15, Deus disse que a arca deveria ser transportada sobre o ombro dos levitas. Ela não era para ser conduzida por bois, era para ser conduzida por sacerdotes, era para ser conduzida por gente santa, consagrada, e que a levava sobre os ombros num gesto de submissão, porque na antiguidade os servos colocavam os tronos dos reis sobre os seus ombros, conduziam isto. Era simbólica essa condução, porque ali estava dizendo: este Deus aqui é quem reina sobre esta terra, é quem reina sobre mim. Davi colocou aquilo num carro de bois, mas nós aprendemos, queridos irmãos, que não basta a gente querer buscar a presença de Deus, é preciso também entender como isso deve ser feito. E agora no caminho sobre aqueles carros de boi, diz o texto que os bois tropeçaram. É até estranho, porque se você tem bois que são
animais muito fortes. Quem já viu um carro de boi aqui, gemendo, andando na estrada, né? Ele não para fácil, o boi não cai fácil. Como é que esses bois tropeçaram? Eu fico pensando que na realidade Deus fez aquilo acontecer, porque não era isso que Ele queria. E de repente Uzá, que nós somos informados lá no início do capítulo 6, que ele era filho de Abinadab. Uzá e Aiô, diz o verso 3, eram filhos de Abinadab. A arca viveu nesta casa durante dezenas de anos, aparentemente sem que sequer fosse notada. E aqui há um perigo, quando nós nos acostumamos com a presença de Deus e tratamos como se fosse uma coisa comum. Já havia o erro, porque a arca não devia ser transportada em carros de boi, mas no ombro dos levitas. A lei dizia isso. E quando nós lemos o que a própria palavra de Deus nos diz em Deuteronômio capítulo 17, ele dizia que o rei deveria ter uma cópia da lei e deveria lê-la todos os dias para andar conforme a vontade de Deus. Davi falhou porque não buscou a Deus para entender como devia fazer aquilo. No meio do caminho os bois vão tropeçar, a arca vai cair e Uzá vai estender a mão para segurar a arca de Deus. Ali Deus o matou. Ele foi fulminado por Deus. E aí nós ficamos olhando, mas por que isso? Como é que Deus matou um homem que estava com uma boa intenção de evitar que a arca caísse no chão? Aí há duas questões pelo menos que nós devemos considerar. Primeiro, a Bíblia nunca considera boa intenção como um substituto para a obediência. Obediência é uma coisa, boa intenção é outra. Alguém diz que o inferno está cheio de boa intenção. Eu não sei, que eu nunca fui lá e nem pretendo. Mas eu sei que boa intenção não basta, queridos. O que Deus quer de nós é obediência à sua palavra. Nós vivemos um tempo em que há tanta gente dizendo: não, Deus conhece meu coração, o que vale é a intenção. Deus sabe que a minha intenção é boa, Deus sabe que não, Deus sabe, mas nós precisamos obedecer a Deus naquilo que Ele diz que nós devemos fazer. Aleluia. Além do mais, Uzá cometeu um erro terrível, para que a arca de Deus não caísse ao chão. Quem sabe achando, se a arca cair no chão, vai se sujar de lama, de terra. Ele pôs a sua mão, achando talvez, a minha mão é mais santa, a minha mão é mais pura, mas não era. Porque quando nós nos comparamos à presença de Deus, quando nós nos comparamos a quem Deus é, nada em nós é puro de verdade. Isaías era um profeta de Deus, mas quando ele vê Deus assentado no seu trono, e a arca é um símbolo do trono de Deus, Isaías diz: ai de mim que sou um homem pecador. Aleluia. E aí nós entendemos, queridos irmãos, que a presença de Deus, ela é maravilhosa, mas ela deve ser buscada com obediência e com reverência diante da sua presença. O texto nos diz aí no verso 7 que Deus feriu Uzá por causa da sua irreverência. Deus não pode ser tratado de qualquer maneira. Há pessoas, infelizmente, que querem manipular a presença de Deus como se Deus pudesse ser controlado, mas a notícia que nós precisamos trazer ao nosso coração é: Deus não tolera irreverência, nem pode ser manipulado por ninguém. Aleluia. A santidade de Deus continua sendo uma realidade para os nossos dias. E quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós nos colocamos na presença de Deus, mais precisamos estar conscientes disto. Porque infelizmente,
para nossa tristeza, eu vejo por aí muitas pessoas irreverentemente tratando a manifestação de Deus no nosso meio. Numa das igrejas que eu pastoreei pela graça de Deus, foram 15, então não dá para saber exatamente qual foi. Mas havia naquela igreja uma família que queria dominar a igreja, controlar o pastor. E infelizmente isso acontece por aí. E um dia uma pessoa daquela família estava com a oportunidade para pregar, num trabalho de oração como este. E aquele homem de repente começou a falar numa língua que não era só estranha porque ele não sabia o significado, era estranha na sua forma de expressão mesmo. E ele falava, numa coisa muito repetitiva, e depois de vários minutos falando, uma pessoa da família dele pediu o microfone e disse que iria interpretar o que ele estava dizendo. E começou a dizer uma série de coisas, como se fosse uma palavra profética. Eu disse: minha irmã, o dom de interpretação de línguas não funciona assim. Nós não podemos, queridos, achar que Deus é menino, que Deus é brinquedo, que Deus é manipulável. Deus é um Deus que manifesta a sua presença no meio de nós, mas essa presença precisa ser tratada com reverência, aleluia, porque queremos fazer aquilo que Deus diz que não deve ser feito. O único mandamento que traz uma ameaça é o terceiro, onde ele diz: não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente o que usar o seu nome em vão. Deixe Deus lhe usar. Na presença de Deus, seja usada em dons, seja usada em revelação, seja usada em profecia, mas tenha o cuidado de fazer isso com reverência, aleluia, tendo a convicção que Deus realmente é quem está fazendo isso no nosso meio. Hoje nós vemos profecias que são apenas declarações genéricas. Eu estou com você, eu não te esqueci, eu vou te abençoar. Isso tudo é verdade, mas já está na palavra. Isso não é uma revelação profética, isso é uma declaração que qualquer um de nós pode e deve fazer, baseado na revelação de Deus que está na sua palavra. Quando nós olhamos em 1 Coríntios, o que é a profecia, o Senhor disse: quando entrar alguém no meio de vós, o segredo do seu coração será revelado pela profecia. Alguém que você não sabe quem é, que você não sabe o que ele está passando, que você não sabe da vida dele, mas Deus dá uma palavra profética e chega lá e diz: olha, aquilo que você disse assim, aquilo que você vinha pedindo assim, aquilo que está acontecendo assim, eu vou fazer. Aí você tem a certeza, Deus está falando no meio de nós. A presença de Deus é extraordinária, queridos irmãos, queridas irmãs, mas nós precisamos entender que esta presença não pode ser banalizada. Uzá se acostumou com a presença de Deus na sua casa como se não fosse coisa alguma. Davi pensou que o padrão filisteu, o padrão dos pagãos era o que devia ser usado para trazer a presença de Deus. Mas tudo isso estava errado e resultou em uma tragédia, porque Deus não aceita irreverência diante da sua presença. Porque nós precisamos trazer isso primeiramente ao nosso coração. Porque se nós queremos a presença de Deus, nós precisamos entender que Deus é maravilhoso, mas Ele também é santo, Ele também é o Deus que requer reverência de cada um de nós. A segunda coisa que o texto me chama a atenção é que quando Uzá morreu, porque estendeu a sua mão,
num ato que estava errado, não estava de acordo com a palavra, e Deus o matou. O texto diz: Davi ficou irado com Deus, porque Deus matou Uzá. Mas vamos fazer uma pergunta: quem é que estava sendo tratado irreverentemente? Deus ou Davi? Era Deus. Porque Davi está com raiva de Deus? Porque Deus não fez o que ele queria? Porque Deus não aceitou a forma errada que ele queria agir? Porque Deus fez o que ele já tinha mostrado que fazia? Quando a arca foi para os filisteus, lá houve morte, porque não trataram a arca de Deus com a reverência devida. Quando ela voltou para Kiriat Jearim, e os homens abriram a arca para olhar o que tinha dentro, como se fosse uma coisa qualquer, morreram 70 homens. Deus já havia dito: ninguém pode zombar da minha presença e sair dela ileso. Davi deveria saber disso, ele era rei, deveria conhecer a história e conhecer a lei, mas ele fica irado com Deus. E aqui está um problema, queridos, porque nós precisamos entender que o nosso Deus é maravilhoso, mas ele não é manipulável. Alguém bota um santo de cabeça para baixo na janela para ele fazer o que ele quer. Bota outro dentro de um balde d'água e ele tem que fazer o que ele quer. Tem gente que faz entidades trabalharem para ele. Tem alguns que querem fazer com que as forças sobrenaturais trabalhem para ele. Mas nós precisamos entender: há um Deus no céu, cujo trono se estende por todo o universo, que governa toda a terra, que manifesta a sua presença no meio de nós. Mas ele não aceita ser manipulado por ninguém. Ninguém manda em Deus, ninguém governa Deus, ninguém diz o que Deus tem que fazer, ninguém obriga ele a fazer o que ele não quer fazer. Aleluia. E nós precisamos entender isso, porque tem crentes que fazem coisas querendo obrigar Deus a cumprir a vontade deles. Tem gente que não faz campanha de oração, faz greve de fome para Deus fazer. Não, eu vou fazer um jejum de tantos dias, Deus vai ter que fazer o que eu quero. Então deixa eu lhe avisar: se você quer a presença de Deus, Deus não pode ser manipulado para atender o que nós queremos que Ele faça. O rei ficou irado com Deus. E tem crente por aí que abandona até a igreja. Eu pedi, Deus não fez, não aconteceu. Mas nós vamos ver como esse Deus extraordinário vai reagir. Porque se fosse eu, se fosse você: você está com raivinha, é, Davi? Pois eu vou lhe castigar, para você entender que eu faço como eu quero. Agora, uma coisa boa, porque logo em seguida o texto diz que Davi teve medo de Deus. E não é que seja bom ter medo de Deus, mas é que nós precisamos sim ter temor ao Senhor. Ter temor não é ter medo, mas é ter uma reverência que nos leva a ter o cuidado devido quando nós tratamos com Deus. E agora, então, é que Davi vai fazer essa pergunta: eu quero a presença de Deus, mas como é que eu vou trazer a presença de Deus até mim? Se ele tivesse feito essa pergunta antes, nada disso aqui teria acontecido, porque ele teria buscado a lei, ele teria buscado a palavra de Deus, ele teria se aconselhado com alguém. E nós aí então entendemos que Deus, Ele é um Deus que quer se aproximar de nós, mas não nos nossos termos, nos termos dEle. Ele quer que nós nos aproximemos dEle. Aleluia. Davi, com medo e naquela ira, deixou a arca na casa de Obed-edom. Aí onde nós chegamos ao tema da campanha, e é algo extraordinário,
Porque de repente o que deu errado para Uzá, o que deu errado para Davi, agora chegou na casa de Obed-edom a arca de Deus. O texto não nos diz como é que ela foi tratada ali, mas nós só podemos entender que Deus foi ali guardado com atenção, guardado com temor, com reverência, porque o texto vai nos dizer: Deus abençoou Obed-edom e toda a sua casa por causa da arca de Deus. Aleluia! Aquele homem guardou a presença de Deus. Deus abençoou a casa dele. Isso é extraordinário, porque, como eu já disse, se fosse eu, talvez tivesse dito: Davi, eu vou responder a essa sua ira com juízo. Mas Deus parece que disse: eu vou mostrar a Davi que eu sou Deus que abençoo. Eu sou Deus que encho a casa de bênção. Eu sou Deus que quero que a minha presença traga bênção. Eu sou Deus que quero que a minha presença produza coisas extraordinárias. O erro não está em mim, Davi. O erro está em você que não soube buscar a minha presença como devia. Porque o texto nos diz que Deus resolveu abençoar a casa de Obed-edom com tudo o que ele tinha. Isso quer dizer que Deus abençoou a família de Obed-edom, que Deus abençoou os bens de Obed-edom, que Deus abençoou o ambiente de Obed-edom, que Deus abençoou tudo da sua casa. Imagine que agora aquela casa era próspera, os animais produziam, a terra produzia, havia alegria, havia somente esperança, o povo acordava já animado, havia uma presença extraordinária que fez aquela casa explodir de bênção. E não foi só porque as roseiras de Obed-edom tiveram as rosas mais bonitas, foi algo tão extraordinário que a notícia chegou em Jerusalém. A notícia chegou longe. Porque acho que alguém passava na estrada e via uma casa abençoada, via uma casa prosperando, via uma casa cheia de alegria, via uma casa onde parece que os problemas estavam distantes, via uma casa onde a bênção de Deus transformou o ambiente doméstico. Eu não sei como era a casa de Obed-edom, mas se antes tinha briga dele com a mulher, agora não tinha mais. Se antes tinha confusão com os filhos, não tinha mais. Se antes as coisas eram emperradas, agora estavam andando bem, de uma maneira tal que de longe alguém percebeu e disse: essa casa está sendo abençoada pela presença de Deus neste lugar. Deus abençoou a casa de Obed-edom. E aí veja, essa é a maneira de Deus tocar o coração de Davi. Deus tinha todo o direito de trazer punição, tinha todo o direito de mandar um anjo ou um profeta puxar as orelhas de Davi, mas Deus resolveu atrair Davi com graça, com bênção. Deus resolveu abençoar a casa de Obed-edom, como se ele estivesse dizendo: Davi, eu sou Deus de bênção, Davi. Eu quero abençoar, a minha presença é abençoadora, Davi. Não é para você fugir da minha presença, é para você buscar a minha presença. O problema não era a presença de Deus, mas era a forma como ela estava sendo tratada. E nós entendemos que Deus é um Deus que tem prazer em abençoar. Aleluia. A resposta padrão de Deus é graça, é bênção, é mão estendida, é abundância. Essa é a resposta padrão de Deus, mesmo diante de pecado, diante de erro, diante de desprezo. Deus ainda vai abençoar aquela casa onde está a sua presença, para que todos soubessem que Ele é um Deus que abençoa o lugar onde Ele é recebido de maneira adequada.
Nós estamos aqui nesta campanha porque temos certeza que Deus abençoa os nossos lares, que Deus abençoa as nossas famílias, que Deus abençoa as nossas casas, que Deus muda o ambiente doméstico, que Deus faz com que aquilo que estava travado, emperrado, possa se transformar em prosperidade, em bênção. Nós temos certeza que Deus é aquele que muda corações, é aquele que muda ambientes, é aquele que tira o que precisa ser tirado e traz aquilo que precisa ser colocado. Mas Deus, queridos, faz estas coisas quando nós recebemos a sua presença da maneira como Ele quer que seja recebida. Quando a presença de Deus é valorizada em uma casa, Ele muda o ambiente deste lar. Aleluia. Então hoje não é apenas o início de uma campanha para nós dizermos: eu sei que a minha casa será abençoada. É para dizermos sim, eu sei que a minha casa será abençoada. Mas isso precisa ser seguido de: porque eu vou buscar a Deus de maneira reverente na minha casa, no meu lar. Aleluia. Há pessoas, infelizmente, que querem dar a Deus as sobras. Nós estamos lendo os primeiros livros da Bíblia, né? Acho que a maior parte da igreja está fazendo a leitura sequencial da Bíblia. Se você prestou atenção, quando nós passamos por Números, Levítico, Deuteronômio, há uma coisa que está grafada aqui todas as vezes que apareceu na minha Bíblia. Deus dizia assim: quando você trouxer uma oferta de farinha, traga da melhor farinha. Quando você trouxer um animal, traga o animal sem defeito. Quando você trouxer azeite, traga do bom azeite, porque Deus não aceita as sobras. Deus quer de nós o melhor. Aleluia. E o melhor não significa dizer apenas que Deus quer que nós tragamos a nossa oferta, mas que Deus quer de nós o melhor da nossa atenção, o melhor do nosso respeito, o melhor da nossa reverência. Há lares onde a presença de Deus não se manifesta, porque simplesmente ninguém busca a Deus de maneira reverente. No máximo aquela oração qualquer, ou de uma atenção tão reduzida. Eu quero lembrar a cada irmão que aqui está, que a presença de Deus é algo que nós devemos buscar, mas que nós devemos fazer isso de maneira completamente diferente, como aconteceu até agora. Quando a fama da bênção chegou até Davi, aí nós vemos que houve uma mudança no coração de Davi. Ele estava irado, ele estava com medo, mas agora o texto diz: Davi resolveu com alegria buscar a presença do Senhor e trazer para junto dele. Quando nós entendemos, se eu buscar ao Senhor com reverência, se eu buscar ao Senhor com atenção devida, se eu buscar ao Senhor como Ele merece, a sua presença trará a bênção para a minha vida e para a minha família. Nós iremos fazer isso com alegria, queridos irmãos. Há uma diferença muito grande entre fazer algo para Deus com raiva, com medo ou com alegria. Às vezes alguém vem à igreja, alguém faz uma campanha, alguém vem ao culto, alguém dá oferta, alguém dá o seu dízimo, motivado apenas pelo medo, para não ser alcançado pelo devorador, ou motivado por forças que ele não gosta. Mas nós somos lembrados, Deus quer ser buscado com alegria, aleluia.
Então venha para a campanha, mas não venha, porque é o jeito, porque senão Deus não vai fazer, porque não, venha dizendo, eu sei que Deus tem bênção para mim, e eu vou buscá-lo, porque é bom buscar ao Senhor, é bom estar na casa do Senhor, é bom nós buscarmos a Deus e honrá-lo com a nossa reverência, com o nosso melhor, aleluia. Deus se alegra em abençoar o seu povo, mas Deus se alegra também em abençoar aquele que treme diante da sua palavra e obedece aos seus mandamentos, aleluia. Há uma certeza aqui no texto que nós percebemos: a presença de Deus é abençoadora, mas também ela é perigosa. É como você ter a casa cheia de energia, mas não coloque o dedo na tomada, porque senão você vai ter uma reação ruim com aquilo que poderia ser bênção. Como nós precisamos então buscar a Deus? Como é que nós iremos trazer a presença de Deus para nós? Não é essa a pergunta que Davi faz, e essa também é a pergunta que nós devemos trazer ao nosso coração. Então a primeira coisa que entendemos: Deus é santo. Nós somos pecadores. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que possa chegar à presença de Deus por seus próprios méritos. Mas a grande notícia que nós temos, queridos, é que agora o acesso à presença de Deus está aberto, porque Jesus morreu na cruz para nos dar o acesso à presença de Deus, aleluia. Se você olhar aqui o texto, há uma diferença muito grande entre a primeira vez que Davi vai buscar a presença de Deus e a segunda. Na primeira, ele está seguindo o modelo do mundo. Na primeira, ele está fazendo de qualquer maneira. Na primeira, tem alegria, mas uma alegria irreverente. Na segunda vez, ele traz os levitas para colocar a arca sobre os ombros. Ele entendeu: Deus não aceita ser buscado da minha maneira. Deus quer que ele seja buscado da maneira dele, aleluia. E a segunda coisa é que os sacerdotes davam os passos e Davi sacrificava animais, aleluia. Sacrificava um boi, sacrificava um cordeiro. E alguém disse que a única vez que bois e cordeiros eram sacrificados era no dia da coroação de um rei. Se isso é verdade, e Davi, na sequência, quando você lê aqui, Davi tirou as suas vestes reais e colocou uma veste sacerdotal. É como se Davi estivesse dizendo: o rei agora não sou eu mais o rei. Agora é o Senhor que vai ser coroado como rei. Eu sou apenas um servo, eu sou apenas um adorador. Eu estou aqui no meio dos sacerdotes. Foi uma coisa assim que chamou tanta atenção, que você vai ler em sequência, que a esposa de Davi teve aquilo como um ato de humilhação desnecessária. Que coisa tola, o rei se vestir como uma pessoa qualquer. É como se Davi estivesse dizendo: não, o rei hoje será coroado, aleluia. O seu trono estará em Jerusalém, mas não é no palácio, é no tabernáculo, aleluia, que será armado o trono de Deus. Davi estava dizendo: Deus agora reina aqui, Deus é quem é o rei neste lugar. E quando nós entendemos que na nova aliança Jesus morreu por nós, agora Ele nos dá acesso à presença de Deus de uma maneira extraordinária, a ponto de o escritor aos Hebreus nos convidar: cheguemos com ousadia ao trono da graça. Ora, isso parece brincadeira. Quem é que vai chegar com ousadia na presença desse Deus?
Quem é que vai chegar lá correndo, brincando de qualquer maneira? Mas o que o Hebreus está nos convidando não é para sermos irreverentes, é para entender o sacrifício que era necessário para que nós fôssemos purificados e pudéssemos ter acesso à presença de Deus. E isso já foi pago ali na cruz. Eu e você podemos ter acesso à presença de Deus, porque agora Cristo pagou o preço para podermos chegar à presença de Deus, e agora o Deus de toda graça veio habitar em mim e em você. Nós somos agora este lugar onde Deus habita. Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, e depois no capítulo 6 também, ele diz: nós somos templo e morada do Espírito Santo. Vocês agora são santuário de Deus. Deus habita no meio de nós, dentro de nós. A presença de Deus está em nós, queridos irmãos. Mas isso não quer dizer que nós podemos tratar Deus de qualquer maneira. Davi entendeu: a presença de Deus requer a atitude correta. E hoje nós somos convidados a buscar a presença de Deus no nosso lar, na nossa família. Eu lembro que ainda os filhos pequenos em casa, nós começamos a fazer o culto doméstico. Se você não faz, faça, meu amado irmão, porque é uma bênção do céu. Culto doméstico. E ali os meninos corriam na nossa casa, tem um corredor, e lá no final era o nosso quarto. Sempre a gente fazia no quarto, e eles ficavam um do lado do outro da porta, como se fossem os diáconos da igreja. E quando a gente ia chegando, ele dizia: bem-vindos ao culto doméstico. E ali nós orávamos juntos, ali nós líamos a palavra de Deus, enfrentamos momentos de turbulência, filho com problema na escola, filha com problemas de ansiedade, mas ali buscávamos ao Senhor, ali orávamos ao Senhor, pedíamos ao Senhor a sua bênção, e Deus nos abençoou de maneira extraordinária. Um caderninho que se anotava ali os pedidos, e depois nós íamos olhar: essa aqui Deus já atendeu, essa bênção Deus já fez, isso aqui Deus já cumpriu, isso aqui já chegou na nossa vida. Deus quer ser buscado, e Deus quer abençoar a nossa casa, o nosso lar, aleluia. Deus tem prazer na bênção, mas Ele quer ser reverenciado como o soberano da nossa casa, da nossa vida, do nosso lar. Muitos de nós talvez foi tocado ao assistir o filme O Quarto de Guerra, onde uma família enfrentava tantos problemas. Problemas do trabalho, problemas no relacionamento, problemas com o filho, problemas diversos. Mas naquela história, uma mulher com experiência, não só experiência de vida, mas uma mulher com experiência com Deus, começou a conduzir aquela outra: vá buscar a Deus. E ela começa então a pegar um espaço que era tão precioso, e que é tão precioso para algumas mulheres, né? Um lugar que guarda as suas roupas, os seus sapatos, as suas coisas. E eu sei como a mulher quer tudo organizado, quer ter um espaço, né? Às vezes chega: estou precisando de comprar aqui um armário aqui para organizar isso, que as minhas coisas estão bagunçadas, meus vestidos estão amarrotados, tá certo, vamos providenciar. Aquela mulher fez o contrário, tirou tudo dali e começou a buscar a Deus naquele lugar. O problema é que às vezes nós temos na nossa casa uma sala inteira para televisão, nós temos um espaço grande para o escritório, nós temos sofás macios para as pessoas assistirem Netflix, mas não temos um lugar onde nós buscamos ao Senhor. E às vezes essa irreverência, esse desleixo vai resultar em problemas na nossa busca a Deus.
Nesta tarde talvez você veio aqui pensando: o pastor vai declarar uma palavra de bênção sobre a minha vida. E eu vim aqui declarar uma palavra de bênção sobre a sua vida. Porque nós entendemos claramente, queridos, Deus, mesmo quando nós erramos, Ele não responde com juízo. Primeiro Ele responde com graça. Primeiro Ele responde com bênção. Deus está dizendo: eu quero abençoar, eu quero encher o seu lar de bênção, eu quero fazer da sua casa um lugar extraordinário, onde as pessoas passem de longe e vejam: ali está a bênção de Deus, ali Deus está abençoando, ali está prosperando, ali há a presença de Deus, ali há um lugar diferente, ali tem a presença de Deus. Mas para que nós tenhamos no nosso lar esta presença extraordinária, nós precisamos dar a Deus a atenção devida, aleluia. A atenção devida na oração, a atenção devida na leitura da sua palavra, a atenção devida na obediência à sua palavra. E agora, a grande notícia para nós é que nós não fazemos isso para merecer Deus. Nós fazemos isso porque Ele já abriu o espaço para nós. É como se Deus estivesse no céu esperando e dizendo: o lugar já está aqui, você já pode chegar, a presença já está garantida, o acesso já está aberto. Olha, eu estou só esperando você, e você não chegou, você não buscou, você não se rendeu, e nós continuamos às vezes querendo tão somente manipular Deus. Mas que nessa tarde o nosso coração faça como Davi. Eu vou tirar as roupas de rei, Deus. Quem manda aqui não sou eu mais. Quem diz como deve ser feito não sou eu. Não sou eu que vou dizer como o Senhor vai fazer. Não sou eu que vou estabelecer prazo para o Senhor fazer. Não sou eu que vou dizer quem o Senhor vai tocar. Não sou eu que vou dizer o que é que o Senhor vai mudar. Não sou eu que vou dizer o que é que tem que acontecer. Não sou eu que vou dizer como e onde nem quando o Senhor vai fazer. Eu vou tirar minha roupa de rei. Eu vou tirar minha roupa de quem domina, de quem controla. Eu vou colocar minha roupa de adorador. Eu vou colocar minha roupa de sacerdote, de levita. Eu vou simplesmente dizer: eu quero a tua presença junto de mim, Senhor. Eu quero a tua bênção na minha casa. Eu quero a tua presença abençoadora no meu lar. Eu quero que a tua presença seja algo diário, algo contínuo, algo perto, algo que eu possa todos os dias experimentar. Deus quer ser uma presença abençoadora em nós todos os dias, porque isso é o que Ele é. Essa é a natureza de Deus. Mas o que Ele nos ensina neste texto é: há um lugar especial para Deus na nossa vida, onde Ele é honrado como Senhor, como Deus, como aquele que reina. Ou nós estamos querendo a presença de Deus apenas para trazer satisfação a nós, ou estamos querendo apenas a presença de Deus para dizer que tem alguma coisa diferente ali. Na casa de Abinadab, a presença de Deus passou anos e anos, nada aconteceu. Na casa de Obed-edom, ela só ficou 3 meses. Mas 3 meses que se transformaram em meses de bênção para o seu lar, para a sua casa, para seus servos, para a sua família, para o seu ambiente, para o seu trabalho, para a sua produtividade, para tudo o que ele tinha. Porque a Bíblia diz: Deus abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Eu vim aqui nesta tarde para, em nome de Jesus, dizer: Deus tem bênção para toda a sua casa. Deus tem bênção para o seu lar. Deus tem bênção para o seu casamento. Deus tem bênção para o seu trabalho. Deus tem bênção para a sua saúde. Deus tem bênção para os seus filhos. Deus tem bênção para mim e para você. Mas nós não podemos simplesmente dizer: eu quero essa presença abençoadora de qualquer maneira. Se renda, aleluia. Se renda ao Senhor. Declare que Ele reina. Quando chega o período do carnaval,
Muitas cidades pegam uma chave, simbolizando a chave da cidade, o domínio da cidade, o controle da cidade, e entregam a um sujeito que não se dá muito bem com a balança. Você é o rei. Estamos dizendo, você que manda, você que controla. Aí depois, quando aparece todo tipo de problema, entregamos o reinado para quem? Nesta tarde nós somos convocados a fazer diferente. Pega a chave da sua casa, pega a chave do seu lar, pega a chave do seu trabalho, pega a chave da sua vida, a chave do seu coração, aquela chave que teimosamente você insiste em deixar presa no seu punho, aquela chave que você diz, aqui ninguém manda mais do que eu, aqui quem controla sou eu, aquela chave que você teima em guardar no bolso e dizer, sou eu que controlo aqui. Deus, faça, mas faça desse jeito, faça desse tempo, faça dessa forma. E pegue essa chave e leve à presença do Senhor e diga, Senhor, agora a chave é tua, Senhor. Quem reina é o Senhor, quem controla é o Senhor, aleluia. Faça como o Senhor quiser, porque o Filho de Deus, aleluia, aquele que disse, se eu pedisse agora o Pai mandaria legiões de anjos, aquele que disse, aleluia, que tudo é possível ao que crê, aquele que é o Senhor Todo-Poderoso, Ele nos ensinou em oração dizendo, não seja feito como eu quero, Pai, a chave está com o Senhor, faça como quiseres, faça como quiseres. E quando nós então, com um coração reverente e obediente, entregarmos a Deus o controle de tudo, Ele transformará o comum em lugar de bênção. Ele transformará aquilo que estava de qualquer maneira em um lugar abençoado pela sua presença, porque Ele onde reina, onde a sua presença é recebida com reverência e obediência, ali Ele determina a bênção sobre o lar, a bênção sobre a vida, a bênção sobre a casa, aleluia. Fique de pé comigo, por favor. Aleluia, que Deus maravilhoso, que Deus glorioso nosso Deus, Deus de bênção, Deus de vitória, Deus tremendo, aleluia. Ele opera de maneira que nós não entendemos, queridos, mas quando nós confiamos que Ele sabe como fazer, nós podemos entregar a Ele o domínio da nossa vida. O problema é que nós, crentes abençoados do Senhor, às vezes somos pessoas que declaram querer a bênção de Deus, mas teimam em render-se para que Ele faça da maneira como Ele quiser. Às vezes nós queremos impor condições a Deus. Mude meu marido, mude meu filho, me tire daqui, abra outra porta, faça desse jeito, faça daquele jeito. Mas ninguém sabe construir um futuro melhor do que aquele que é dono do tempo. Ninguém sabe construir um futuro melhor do que aquele que é dono de todas as coisas, queridos irmãos. O problema é que nós estamos pensando em algo porque achamos que nós temos o melhor plano, que nós sabemos fazer da melhor maneira, e no entanto, Deus é que sabe fazer como nós nem sequer imaginamos. Mas que nessa tarde nós possamos nos render ao Senhor. Eu quero fazer uma oração. Se alguém aqui nesta tarde, eu não vou chamar aqui à frente quem quer que a sua casa seja abençoada, porque senão era só pedir para vir todo mundo.
Todo mundo quer ter sua casa abençoada. Se eu chamasse quem quer ser a casa abençoada e ficasse alguém lá atrás, eu ia mandar o irmão puxar ele pelo pé e trazer aqui para frente, porque todo mundo quer ter a sua casa abençoada. Mas talvez a bênção da sua casa esteja na sua rendição. A bênção da sua casa esteja quando você tirar a sua veste de rei ou de rainha e dizer: seja coroado o Senhor no meu lar. Seja coroado o Senhor na minha vida como rei. Seja coroado o Senhor na minha casa, no meu trabalho como rei. Deus, eu não vou dizer o que o Senhor vai mudar. Se o Senhor quer mudar alguma coisa, comece mudando a mim. Aleluia. Se alguém aqui nesta tarde, que você deseja a bênção de Deus, mas você está lutando contra a entrega do controle. E hoje você quer vir aqui e dizer: Deus, está aqui a chave, está aqui a veste de rei, está aqui o controle. É o Senhor quem manda, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem vai agir, é o Senhor quem vai fazer. Faça do jeito que o Senhor quiser. Talvez você nem tenha coragem de vir aqui à frente, não tem problema. Mas onde você está aí, faça a sua oração de rendição. Se você quiser vir aqui à frente, eu vou orar por você também. Mas faça a sua oração de rendição. Faça a sua oração de entrega. Diga: Deus, eu quero a tua bênção, eu quero a tua presença, mas eu quero do teu jeito, na tua hora, da tua forma, porque eu me rendo, eu me quebranto, eu me entrego. Eu não quero mais estabelecer, Senhor, as regras aqui. Eu quero que o Senhor faça. E aí você vai descobrir que quando há obediência, quando há entrega, a presença de Deus se manifesta em bênção extraordinária sobre a nossa vida. Aleluia. Randeva sobre a navianta labachéria. Vamos orar, querido Senhor, aleluia. Rendemos-nos diante da tua palavra, Deus. A tua palavra é lâmpada que ilumina a nossa caminhada. Andamos sob a luz da tua palavra. E nesta tarde o Senhor se mostra como Deus abençoador, Deus generoso, Deus que tem prazer em derramar bênçãos. E nós nos rendemos a Ti, Senhor. Entregamos a Ti a chave, o controle, as vestes de rei. Rendemos-nos a Ti, porque temos certeza, o Senhor sabe fazer da melhor maneira. Aqui estão os Teus servos, aqui está o Teu povo, aleluia, que rendido na Tua presença, diz que o Senhor é rei, que o Senhor reina, que o Senhor manda, que o Senhor sabe fazer melhor do que nós. Ajuda o nosso coração insubmisso, Deus. Toma a chave que é Tua, da nossa casa, do nosso lar, do nosso tempo, da nossa vida, e reina soberano. Reina soberano sobre nós. Randevai, tranevia, riva sobre a navianta labarai. Reina soberano sobre a nossa vida. E ajuda-nos, Senhor, a andarmos em reverência, em obediência, em temor diante de Ti, enquanto abençoas a nossa casa. Entra em cada lar nesta tarde com bênção. Entra em cada família nesta tarde com bênção, Deus. A bênção que acompanha o coração que se rende a Ti será extraordinária sobre a casa dos Seus filhos. Ajude-nos a viver de acordo com esta realidade. E que cada lar aqui, Senhor, seja um lugar onde a Tua presença seja manifesta em bênção, em um lar reverente, em um lar submisso, em um lar obediente a Ti, Senhor. E porque não temos condições de fazer isso sozinhos, nós Te louvamos,
porque por tua graça enviaste teu Filho para morrer por nós e nos dar um novo coração, e nos dar um coração rendido, um coração obediente, que não é de nós, mas é o Senhor quem nos dá esta nova geração, esse novo viver. Ajuda-nos a viver dentro desta realidade e ser rei na nossa casa. Seja rei sobre a nossa vida, reine, Senhor, porque fazendo assim temos certeza que a nossa casa será abençoada, que o nosso lar será muito abençoado, para a glória, honra e louvor do teu nome. Nós te oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus, amém. Levante a sua mão assim e diga: Deus, reina na minha casa, reina no meu lar, porque assim eu sei que a tua bênção nunca se apartará da minha casa. Amém, aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus aos queridos irmãos, às queridas irmãs. Obrigado pela oportunidade. Que Deus em sua graça continue falando ao nosso coração.